pessoal, eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor. E no vídeo de hoje nós vamos sanar uma das principais dúvidas de quem tem o desejo de viajar para o Peru e conhecer o Machu Picchu. Afinal, quanto custa conhecer essa que é uma das 7 maravilhas do mundo? Se você quer conferir todos os valores, inclusive saber quanto nós gastamos na nossa ida, fica até o final desse vídeo porque nós temos dicas muito valiosas que vão te ajudar certamente a economizar nesse destino da vez. Preciso chegar em Cusco. Então, o primeiro custo são justamente as passagens aéreas. A melhor forma de chegar é por Lima, a capital do Peru, e aí pegar um voo até Cusco. Hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, que é em julho de 2024, ainda não existem voos diretos para Cusco saindo do Brasil. O valor da passagem vai depender da época do ano que você vai viajar, do aeroporto que você vai sair, ou seja, de qual cidade do Brasil você vai sair para ir até o Peru e também da antecedência que você comprar essa passagem. Por favor, não deixa para comprar em cima da hora porque os preços sobem cada vez mais. Então, considerando São Paulo e Rio de Janeiro, para trazer uma média aqui para vocês dos aeroportos mais movimentados do país, sai de R$ 1.200 a R$ 1.500 ida e volta, já chegando em Cusco com a conexão em Lima. Uma forma que você tem para economizar e que nós dois utilizamos em todas as nossas viagens são as milhas aéreas. Como nós estamos viajando há mais de 6 meses, nossa vinda para o Peru não foi do Brasil para cá, então a gente não tem o valor exato que nós pagamos. Antes nós passamos por Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e finalmente chegamos no Peru. Nosso voo para Cusco saiu de Arequipa e depois de Cusco para Lima. Essa nossa ida de Arequipa para Cusco saiu uma média de 21 mil milhas Latam por pessoa, mais R$ 145 de taxa de embarque, bem mais em conta do que pagar em reais, em dinheiro. Inclusive lá no meu Instagram eu falo todos os dias, toda semana tem dicas novas sobre milhas aéreas e também temos um curso completo chamado Mente Milheira, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, caso você queira aprender um pouco mais e dar o primeiro passo nesse universo de transformar os gastos que você já tem no seu dia a dia em viagens. Passagens compradas. Agora a gente vai conhecer a forma mais comum de conhecer o Machu Picchu, que é justamente adquirir o passeio em uma agência de viagens. Com agência você economiza bastante tempo, não precisa ficar pesquisando tudo na internet, até mesmo chegar nesse vídeo de saber as formas mais econômicas de conhecer o Machu Picchu, além de que, caso ocorra algum imprevisto, você tem certo suporte por parte deles, afinal você está contratando um serviço que eles oferecem. Mas o lado negativo é que, infelizmente, na nossa opinião e de acordo com as pesquisas que nós fizemos, acaba não sendo a forma mais financeiramente interessante de acordo com as outras opções que a gente tem, que é principalmente reservar por conta. Então você vai ter o suporte, vai economizar tempo, mas vai pagar um pouquinho a mais do que a gente pagou na nossa experiência. Nos orçamentos que nós fizemos antes mesmo de chegar em Cusco, as agências estavam cobrando a partir de $300, que dá mais ou menos uns R$ 1.600. Isso está incluso as entradas, o guia, que normalmente é em grupo, o trem e o ônibus, que são os principais custos e a gente vai falar detalhadamente sobre eles mais pra frente. Só que tudo isso é no modelo mais econômico. Caso você queira, por exemplo, um trem com vista panorâmica, que foi uma coisa que nós escolhemos para a ida e que valeu muito a pena porque a vista é muito bonita. Principalmente se for de dia, afinal se for de noite não vai ver nada. Não vê nada mesmo. Ou então, se você quiser um guia privativo para ter mais informações, mais atenção, esse custo vai para $350 ou até mais. Além disso, também tem custo de alimentação que você vai ter, de às vezes locomoção até a estação de trem, dependendo onde está a sua hospedagem. Então, depois de muitas pesquisas, nós entendemos que não fazia tanto sentido para a gente fechar com uma agência comparado com fechar por conta. Mas isso que a gente vai explicar na sequência e de forma detalhada, os custos, comparar, o preço da agência nessa base de $300 com o quanto a gente pagou, vale para Machu Picchu. Agora, se você vai para Cusco e quer fazer Laguna Humantay, Montanha Colorida, Vale Sagrado, aí sim vale muito fazer com a agência, foi o que nós fizemos, mas fecha direto lá em Cusco, que os preços são mais interessantes do que fechar antes pela internet. Inclusive, nós fizemos um vídeo completo com todos os preços de Cusco, a gente vai deixar aqui em cima para vocês conferirem, e lá tem preços de alimentação, desses passeios específicos que a gente comentou, lembrancinhas, então vale a pena dar uma conferida, mas depois encerrar esse vídeo. Outra etapa muito importante, uma grande dúvida de quem vai, é a época de ir. Quando a gente pesquisa na internet, a gente vê que de abril a outubro é a melhor época, porque é justamente a temporada seca. Porém, nós temos amigos que foram em junho e que pegaram chuva no Machu Picchu. Então, alinhe suas expectativas, porque tudo pode acontecer. É bem comum nessa região chover fora da época, a gente
ficou com super medo também de chover no dia que a gente foi, mas tenha sim as expectativas alinhadas para não se frustrar depois. Resumindo então, de forma específica, essa primeira etapa, nós temos que definir a época que a gente vai, comprar a passagem aérea, mas ver também se tem disponibilidade para entrar no Machu Picchu. Eu quero comprar para daqui 15 dias a passagem, só que se não tem ingressos disponíveis, você não vai conseguir entrar. Essas 3 etapas são muito importantes de serem definidas juntos. E falando sobre as entradas, vamos falar sobre eles, os ingressos e os circuitos. O ideal é que você compre as entradas com no mínimo 1 mês de antecedência, dependendo do circuito escolhido. Não tem que ser até antes. Por quê? Eles tendem a esgotar com uma grande facilidade, ainda mais se for o grande favorito. Tem uma possibilidade de comprar diretamente lá na cidade de Cusco, no Ministério da Cultura, mas aqui a gente nem vai se aprofundar porque a gente está falando para pessoas que são organizadas, que não vão deixar para a última hora, mas em último caso pesquisa aí que tem como, só que você não vai definir qual o circuito. É aleatório, então tem essa possibilidade também. E tem a possibilidade de não conseguir. Exatamente, pega uma fila lá, uma senha, aqui a gente não quer se aprofundar porque nós não fizemos isso, então não temos autoridade para falar sobre e também não recomendamos deixar para a última hora. No início, quando as pessoas começaram a frequentar de fato o Machu Picchu, quando se tornou um lugar turístico, era meio que livre, chegava lá, ia onde queria, ficava quanto tempo quisesse, mas de forma para preservar o local e também, é óbvio, para organizar mais a entrada financeiramente, a gente sabe, foram criadas algumas rotas distintas que te permitem ver a cidade de diferentes ângulos. Só que em junho de 2024 mudaram de novo, e aí ficou aquela super confusão de qual circuito vai, qual que vale a pena, como que funciona. Então, basicamente, ficou um caos essa questão dos circuitos. Caso você, assim como nós estávamos, está com dúvida de qual circuito escolher e quer um vídeo detalhado explicando cada um deles, comenta aqui embaixo que a gente prepara para vocês tudo detalhadinho para ficar mais fácil, até porque a gente viu muitos em espanhol e a gente sentiu falta em português. Então, comenta aí. O circuito que nós escolhemos foi o circuito 2, terraço inferior. Esse é o único circuito que permite que a gente tenha vista panorâmica a partir da terraça inferior, que é justamente a foto principal, aquela foto típica do... De cartão postal, que todo mundo quer. Exatamente. E ainda nos permite adentrar na cidade. Então, a gente tem essas 2 vistas. Mas lembrando que esse é o circuito favorito. Então, você precisa se antecipar na compra dos ingressos. Para comprar as entradas é mais simples do que parece, porque quando a gente coloca no Google entradas Machu Picchu, aparece 1 milhão de sites, a gente não sabia qual que era o confiável. São 2 na verdade, que é o Ingressos Machu Picchu e o Join Us. Nós compramos por esse Join Us, mas na descrição do vídeo está o link para você clicar e comprar por lá. Muita atenção na hora de comprar e colocar o seu documento oficial. Eles vão aceitar tanto o RG quanto o passaporte. Mas se colocar o passaporte, quando chegar na hora de entrar, é o passaporte que você precisa mostrar e não vai valer de forma digital. Mostra o seu documento oficial de forma física para não ficar de fora. O pagamento no site pode ser tanto em dólares quanto em soles. Nós utilizamos o cartão da Wise, que é o cartão que nós utilizamos para todas as nossas compras internacionais, quanto o Sax nós também utilizamos, e o custo que nós pagamos foi de $43 por cada uma das entradas. Inclusive, nós vamos deixar aqui embaixo um link para você poder adquirir o seu cartão da Wise sem custo nenhum. Vitor, Rochelle, qual o melhor horário para entrar no Machu Picchu? Essa é outra grande dúvida. Quando vocês entrarem no site, além de escolher o dia, tem que escolher o horário exato já, de forma antecipada tem que definir. Então vai ter lá, das 7 às 8, das 9 às 10, não que você vai ficar esse período dentro, é que você tem das 9 às 10 para entrar. Então considere isso. Nós não sabemos qual o melhor horário, porque qualquer horário pode estar sol, pode estar chuva, pode estar nublado. É uma região que tem clima muito incerto. O que nós podemos dizer é, nós entramos no da 1 às 2, da 1 da tarde às 2 da tarde, acho que a gente entrou era 1h10 mais ou menos. E por que nós escolhemos esse horário? Muita gente tem como referência entrar pela manhã, que é igual o Cristo Redentor, né? A mesma lógica, vou entrar pela manhã, vai estar vazio, vai estar maravilhoso. Lá a questão do tempo indifere e cada vez mais turistas estão lotando esse horário, então ponto negativo para quem vai nesse horário. E ele ficou muito queridinho na internet, então quando a gente pesquisa, muitas pessoas indicam esse primeiro horário. Nós compramos o da 1 até as 2, não foi porque a gente quis assim, fez questão em fazer esse, é porque é o único horário que dava para entrar com folga no mesmo dia. Então a gente saiu de manhã e voltou à noite, deu tempo de chegar tranquilo na cidade, comer um salgado, entrar no ônibus, chegar lá e entrar para conhecer sem tempo rápido para voltar já ou algo nesse sentido. Pra gente encaixou bem, só que descobrimos estando lá que é um horário com poucos turistas, com o céu que estava maravilhoso quando a gente foi,
E que, a gente até comentou isso no nosso vlog do Machu Picchu, que a gente postou aqui já no canal, o guia, o Carlos, ele comentou que é um segredo e tal, é o horário que o pessoal que vai na classe mais top do trem, que é o Haiyan Bingham, no caso da Pearl Rail, que eles entram nesse horário. Então, se eles entram nesse horário, algum motivo tem, mas não tem melhor horário. De fato, se for de manhã, se for à tarde, qualquer um deles vai depender muito da questão do tempo, de quantos turistas compraram para aquele dia, mas nós entramos no da 1 às 2 e foi maravilhoso. Porque assim como nós comentamos antes, mesmo que você escolha um bom dia, que você veja na previsão que está num bom tempo, peguei a melhor época do ano, o melhor horário, ainda assim é um local aberto, o tempo é extremamente variável, pode chover de manhã e de tarde tá um sol maravilhoso, então... De novo, alinhe suas expectativas, porque tudo pode acontecer, pode chover, e se chover, mesmo assim aproveite a energia do lugar, você vai estar em uma das 7 maravilhas do mundo da mesma forma. Assim como um dia de semana, tipo, é melhor ir no sábado e numa terça. Nós fomos, acho que era segunda-feira, né? Era uma segunda-feira, tipo, não ia mudar nada, é um lugar turístico. Eu uso a referência do Cristo Redentor, porque eu já fui algumas vezes e eu sei muito bem como é. A gente quer entrar no melhor horário, a gente quer chegar lá num dia que não vai ter tanta gente, sempre vai ter. É um atrativo, uma maravilha do mundo, então a questão que mais vai impactar é o tempo, e o tempo a gente não controla. E nós admitimos, nós estávamos com muito medo quando nós fomos. A gente, até a hora da gente chegar lá e estar na vista, a gente achava que ia chover, que ia acontecer alguma coisa, mas no fim deu tudo muito certo. A gente pegou um horário lindo, o sol aberto, assim... O Inti deu sol, nos ajudou muito. E é isso, é ter ciência que o tempo é variável, o horário não tem horário melhor. Talvez não deixe pra ficar nos últimos horários pra você não ter o tempo corrido. Exato, e o resto é confiar. E seguindo a sequência, agora que você já garantiu a sua ida, já comprou as suas entradas pro Machu Picchu, tá tudo certo, temos que chegar na cidade de Águas Calientes, que é a porta de entrada para Machu Picchu. Tanto é que essa cidade é conhecida também como Machu Picchu Pueblo. Tanto Águas Calientes quanto Machu Picchu Pueblo são válidos, você pode escutar várias e várias vezes, mas lembre-se, essa é a cidade base. Chegou lá, ainda não é Machu Picchu, mas primeiro temos que chegar lá antes de falar da outra forma. Já te aviso que essa é a parte mais cara depois das passagens aéreas. Prepara o bolso que lá vem, hein? São 3 formas que nós temos para chegar em Águas Calientes. Primeiro é basicamente a famosa gambiarra, vou dar meu jeito, vou improvisar, que é pegar uma van direto lá de Cusco até Ollantaytambo e de Ollantaytambo pegar um trem e ir até Águas Calientes, que é uma outra cidade que passa por lá. Ou dá para pegar uma van que vai até Águas Calientes, na verdade até a hidrelétrica, que depois tem que caminhar mais 3 horas até chegar. Então assim, é uma outra forma que é um pouco mais roots. Tem a opção de alugar um carro e chegar até Ollantaytambo, de chegar ali até na região, que não recomendamos, porque não é tão seguro dirigir ali na região, então não é um formato tão interessante, muita curva. É uma das opções, é a primeira, né? E ainda nesse formato, tem o que esse o pessoal faz bastante, que é contratar o passeio para o Vale Sagrado. Nós, quando fomos, estávamos acho que em 12 na van desse passeio, foi lá, tal, conheceu, muito lindo. Quando chega em Ollantaytambo, que tem uma das paradas do Vale Sagrado, o pessoal desce e fica por lá. Então também é uma possibilidade, em vez de ir e voltar para Cusco, como nós fizemos, metade dessas 12 pessoas que estavam na van, 6 ficaram lá em Ollantaytambo para no outro dia pegar o trem e chegar em Águas Calientes. Então essa é a primeira opção. A gente já traz aqui como uma opção que nós descartamos, porque aí sim tem muita chance de ter alguns imprevistos, a gente criar algo um pouco mais certo, mais tranquilo. Obrigatoriamente a gente precisaria dormir em Águas Calientes. E a gente não queria isso, a gente queria fazer bate-volta mesmo, além de que você perde uma das paradas do Vale Sagrado, que é Psá, que é muito bonita, particularmente acho que foi tava ali no top, a segunda mais bonita do Vale Sagrado, então leve em conta, não sei se vale a pena pra vocês. E é uma economia que não vale tanto a pena, dava uma diferença de uns $10 mais ou menos, $10, $15 dependendo do trajeto. Na segunda opção você pode escolher fazer um trekking, que é o famoso Caminho Inca. Ele dura aí mais ou menos 4 dias, dependendo, existem algumas variações, porém é uma trilha bastante exaustiva. Deve ser muito bonita a vista, porque a vista do trem já é bonita e é um caminho parecido. Deve ser uma experiência muito bacana você se desafiar a fazer isso, mas tem um custo um pouco mais elevado e deve ser bem exaustivo. Do que a gente pesquisou antes de chegar lá, a gente até
fez questão de pesquisar porque era uma opção, é uma expedição, né? E deve ser muito interessante pela cultura, porque onde passavam os incas justamente, de forma antecipada com a agência, estava cerca de $700. É até mais caro do que de trem. Então, até às vezes um trem bem top, primeira classe, muito próximo a isso. Porém, chegando lá em Cusco, a gente viu que tinha opções mais em conta, $250, $300, mas ainda assim era um valor um pouco salgado. De qualquer forma, tem as suas variações, como a Rô comentou, tem a trilha Salcantay que o pessoal fala. Você pode perguntar lá quais são as opções, tem 4 dias e 3 noites, 5 dias e 4 noites, então onde sai. Os pormenores a gente não vai trazer aqui no vídeo, mas a gente está trazendo como uma das opções também, para caso você tenha esse interesse. Quem sabe um dia a gente faz, deve ser muito bacana também, não é só caminhar, né? Acredito que tem um guia que vai contando um pouco da história, mostrando pontos importantes ao decorrer do trajeto. Essa é a opção 2, que nós não escolhemos. E a terceira e última opção, que foi a que nós escolhemos, é você pegar um trem direto de Cusco até Águas Calientes. Parece simples, vou pegar um trem, vou chegar e vou voltar. Mas tem algumas variações, tem algumas empresas, algumas categorias, tem a opção de metade do trecho de ônibus, metade do trecho de trem. Calma que a gente vai falar exatamente disso agora. As empresas são 2 que fazem esse trajeto, a Perrail e a Inca Rail. Nós vamos deixar aqui embaixo o site delas para que vocês possam pesquisar qual se encaixa melhor no roteiro de vocês, no orçamento de vocês, o horário, qual estação cada um sai. Existe muita variação em cada uma delas, mas lembrando, cheguem com pelo menos 2 horas de antecedência, porque pode acontecer de atrasar. Foi uma coisa que aconteceu na nossa ida, atrasou 1 hora o trem, então nós tínhamos amigos ali na nossa frente que nós fizemos no percurso e eles estavam bem apavorados porque atrasou essa 1 hora e já estava no horário deles entrarem. Levem em consideração isso. Assim que você entrar no site dessas 2 empresas, tanto a Inca Rail quanto a Perrail, você vai ver que existe uma diferença nos valores das tarifas. Foi outro ponto que nós demoramos horrores para decidir, porque tem variação que sai de tal estação, até ver onde é tal estação. Tem a opção de que sai tal horário, tem a opção que é bimodal. O que é bimodal? Não sabia qual que era a diferença. A gente primeiro foi entender quais eram as categorias. O que são as categorias? Qual o vagão que você vai? Um trem é dividido por vagões e lá eles colocaram cada vagão com uma categoria com benefícios maiores. Acabou a bateria durante a gravação aqui, agora retomamos. YouTubers de primeira viagem, desculpa, a gente tá tentando melhorar para vocês. Estamos aprendendo junto enquanto vocês estão nos assistindo, nós estamos aprendendo a fazer os vídeos. Já aproveita e se inscreve para dar aquela moral. Acontece, né? Na Perrail são 4 categorias, inclusive nós optamos por ir de Perrail. A gente pesquisou bastante as 2, mas a Perrail a gente vivenciou, então por isso a gente consegue trazer com mais detalhes. A primeira é a Expedition, Perrail Expedition, que é a mais básica, a opção mais barata dentre elas. A segunda é a Perrail Vistadome, que foi que nós optamos na ida, e na volta fomos de Expedition com o serviço bimodal. A gente já vai falar daqui a pouquinho. A diferença de um para o outro basicamente é, na Vistadome tem janelas um pouco maiores para ter uma vista mais bonita, tem snacks, tem apresentações culturais somente no trajeto da volta, como nós fomos de ida de Vistadome não pegamos. Tem um banquinho que reclina, tem uma mesa maior que dá para tirar, diminuir ela, então você consegue ter mais espaço de perna. Como é uma viagem de 4 horas, pode ser interessante essa opção para vocês. Nós gostamos de testar as 2 ali mais básicas. A terceira é a Vistadome, só que Vistadome Observatory, então tem uma diferença que é como se fosse uma sacada, tem janelas ainda maiores. Esse é um trem novo que eles implementaram, então é a terceira opção. E a quarta é a primeira classe, que é o Hiram Bingham, no caso da Perrail. O nome é em homenagem ao descobridor científico do Machu Picchu, que foi Hiram Bingham, que é um trem à parte. Não é nenhum vagão específico como os outros, né? É um trem separado. Outro nível. É o luxo. Então é tudo mais sofisticado, mesas maiores, mas com espaços assim mais privativos. Então é um nível bem acima. Fora isso, eles ainda incluem a sua entrada para o Machu Picchu, o seu guia, a alimentação tá toda inclusa, então é uma experiência à parte. É um valor alto, mas a qualidade corresponde. Na Vistadome nós tivemos alguns snacks ali que no nosso vlog completo nós mostramos, mas a diferença é que ali tem pratos, tem bebidas, não só snacks como a gente recebeu, mas o preço
por si só já faz jus. Já na Inca Rail são 5 categorias, tem uma a mais, mas até indo de trás para frente para adiantar essa, a quinta é um privado, que se você quiser, tiver poder aquisitivo, você pode contratar para você e mais 7 pessoas, totalizando 8 pessoas no máximo, e aí você define o horário, o dia que você quer ir, pelo menos no site é isso que apresenta. Pode ser que a Pearl Rail também tenha essa opção, mas no site da Inca Rail está constando lá, por isso que aparece 5 categorias contra 4. Mas vamos lá então para as 4 categorias demais da Inca Rail. A primeira é a Voyager, que se equivale à Expedition. A segunda é a Premium and Lounge, que aí se equivale à Vista Dome, vamos colocar assim, né, para comparar todas elas. E depois, para comparar com a Vista Dome Observatory, temos a 360 graus, né, que é o 360 ali, que basicamente também é o mesmo serviço. No caso da Inca Rail, como a Rô comentou, estava um pouquinho mais caro do que Pearl Rail, então pode ser que seja melhor. Mas como nós não fomos, nós podemos falar somente sobre a Pearl Rail. E aí tem a First Class, que se equivale ao Hiram Bingham. Eles têm essas 4 categorias que entre elas disputam, os horários são próximos e tudo mais, só que os preços têm uma diferençazinha dependendo do dia que você vai comprar, mas basicamente são essas as opções. Caso você queira ver como é o trem por dentro, nós gravamos tudo no vlog que nós fizemos do Machu Picchu, inclusive acompanhar essa nossa experiência bem emocionante, foi digamos. Muito legal. A gente vai deixar aqui nos cards o vlog que a gente fez com tudo detalhado. Mas como o Vitor falou, as duas empresas têm aí algumas semelhanças, são concorrentes, mas elas se equivalem em alguns momentos, mas cada uma tem a sua vantagem. A gente vai deixar aqui o site, vocês entrem lá, pesquisem, vejam qual se encaixa melhor para vocês. Cada horário, cada tarifa, a questão dos valores. Para nós a Pearl Rail compensou mais, mas para você pode ser que a Inca Rail ofereça melhores serviços, o horário vai te atender, a estação vai te atender, então assim, depende muito. E nessas pesquisas, o que vai aparecer é o serviço bimodal, mas agora vamos explicar de fato o que é. O que é o bimodal? Metade do trajeto de ônibus, metade do trajeto de trem. E onde é o meio desse trajeto? É a cidade de Ollantaytambo, que faz parte do Vale Sagrado. Quem fizer o passeio do Vale Sagrado vai passar por lá. A gente pega um ônibus de Cusco, vai até Ollantaytambo, e de Ollantaytambo segue para Águas Calientes, Machu Picchu, Pueblo, de trem. Na volta, você sai, é ao contrário, você sai de Machu Picchu, Pueblo, de Águas Calientes até Ollantaytambo de trem também, né? E aí de Ollantaytambo você vem para Cusco de ônibus. Nós fizemos isso na volta. Nós pegamos no formato Expedition da Pearl Rail e a volta nós fomos de trem até Ollantaytambo e de lá, repetindo várias vezes as palavras, mas enfim. Inclusive Ollantaytambo é uma palavra muito difícil. É mais econômico porque não vai pegar o trem full time, vai pegar só metade do caminho. Então por isso que a gente optou, foi um pouquinho mais barato do que o trajeto da ida. Quando aparecer lá agora você já sabe do que se trata, mas é uma tarifa única. Não vai ter diferença, vou ter que comprar primeiro o ônibus, depois comprar o trem. Não, se apareceu lá e você comprar, o que você pode fazer é selecionar se quer com a Pearl Rail, com a Inca Rail, qual os horários de saída e de chegada, mas a compra é única. E nós falamos várias vezes de estações. Não é a estação 9 3/4, não, essa nós não vimos lá, procuramos, mas não tinha. A gente saiu da estação de São Pedro, que é justamente a mais próxima à Praça de Armas, da parte histórica ali da cidade, onde estão a maior parte dos hotéis. O melhor lugar para se hospedar é próximo à Plaza de Armas, fica umas 3, 4 quadras ali, né? E a gente optou por uma hospedagem que ficava a 5 minutos caminhando da estação, já que nosso trem ia sair 6 horas. E essa é uma dica que a gente tem para vocês. Quando vocês forem escolher tanto o trem que vocês vão sair, caso vocês já tenham escolhido hospedagem, ou escolher hospedagem depois, optem por um lugar perto. Assim vocês não têm um custo extra para pegar um Uber, um táxi para chegar na estação ou retornar dela para o seu hotel. E também fica mais cômodo, não precisa acordar muito mais cedo, ter preocupação com atrasos. Além da estação de São Pedro, existe a estação de Huanchac, que fica mais próxima ali ao aeroporto, ao centro econômico, a partir da cidade mais nova, digamos assim. Essa estação a gente voltou do Machu Picchu e mesmo que a gente tenha voltado de ônibus, nós descemos lá. E além dessa, existe a estação de Poroi, mas essa é um pouquinho mais afastada, dá uns 30 minutos da Praça de Armas, de trem dá uns 50 minutos. Então a gente consegue já comparar que tem sim uma diferença no tempo do trem e andando de carro. Tanto é que na ida, quando nós saímos da estação de São Pedro, fomos até Poroi para buscar um pessoal, que chegamos lá 50 minutos depois. Então se a gente parar para pensar assim, de acordar mais cedo, o pessoal às vezes que pegou em Poroi acordou mais tarde que a gente. Só que se ele estava hospedado próximo a nós, teve que acordar ainda mais cedo para pegar um transporte para chegar lá com o tempo de antecedência. A não ser que esteja hospedado perto de Poroi, que é afastado da área mais turística,
aí pode compensar. Mas pra gente, São Pedro acabou sendo a melhor opção. E o Anchiaco também é bem próximo ali, não vai ficar muito atrás, mas aí precisa pegar pelo menos um táxi, um Uber para chegar ali. E se for sair pelo serviço bimodal, vai ser por lá. Para terem como referência, nós pagamos 8 soles no Uber que nos buscou ali da estação até a nossa hospedagem. Então não foi um valor alto, dá mais ou menos uns R$12. E compensou, até porque a gente estava bem cansado. Então agora vamos aos valores dos trens, lembrando que não é preço fixo. É assim como uma passagem aérea. Se entrar hoje está um valor, se for para amanhã está outro valor, se comprar com antecedência é outro valor. Tem uma média ali que eles operam, mas não é um valor fixo. Nós pagamos na ida $79,20. A conversão está aparecendo aqui para vocês. Não assustem, é somente a ida por pessoa. Faz isso vezes 2, é o preço da ida para o casal. Nós avisamos que ia doer no bolso, essa é realmente a parte mais cara. Dá para economizar um pouquinho, porque nós fomos de Vista Dome, lembrando, se pegar a Expedition, que é a mais barata, que seja bimodal ou somente o direto, vai ser um pouquinho mais barato sim que esse valor, mas nada exorbitante, até porque a volta nós voltamos com o bimodal. E como nós comentamos anteriormente, o nosso trajeto foi saindo de Águas Calientes até Ollantaytambo em trem e de Ollantaytambo até Cusco em ônibus nesse formato bimodal, e o custo ficou em $68,40 por pessoa. Na hora de migrar lá do trem para o ônibus ou vice-versa, existe um caminho, eles guiam, é bem tranquilo. Com ingressos e passagens em mãos, existem ainda 2 providências a serem tomadas, mas essas não precisa ser com tanta antecedência, tanta pressa como essas outras que a gente falou que aí sim você precisa de antecedência. O último ônibus, para de fato chegar no Machu Picchu, e o guia, caso seja de seu interesse. É opcional, não é obrigatório um guia para chegar no Machu Picchu. Após você chegar em Águas Calientes, você tem um trajeto de 9 km para chegar a Machu Picchu, só que é uma subida. Você pode iniciar o seu passeio de 2 formas diferentes. Ou você sobe em ônibus, que é operado pela empresa Concetur, demora 25 a 30 minutos mais ou menos, e tem um custo de $12 por trajeto, $24 ida e volta. Ou então você pode subir a pezinho, mas vale lembrar que são 2 horas para subir esses 9 km, então está mais de 2.000 metros de altitude, cansa bem mais, e dentro do Machu Picchu você também vai caminhar bastante. Então leva isso em consideração. Talvez retornar não seja um problema, porque aí é na descida e a gravidade ajuda, todo santo ajuda, né? É bom levar em consideração a nossa opinião. Mas se você tá com o físico ok, se você quer encarar essa experiência, dá pra fazer a pé também. Principalmente se você for dormir em Águas Calientes depois, beleza, às vezes está com tempo de sobra, mas a subida realmente é puxada, é um zigue-zague assim bem grande para você estar lá em cima. E o ônibus não tem desconto, são $12 a ida, $12 a volta, tanto na internet quanto comprando diretamente lá, a não ser que mudem o preço e fique mais caro. Acho difícil eles diminuírem, mas comprar ida e volta junto não muda nada. Até porque existe apenas uma empresa, só tem a Concetur que faz esse trajeto, não tem outra empresa, então não existe concorrência, aí fica esse valor um pouco mais alto, eles também não vão fazer desconto, não tem pra quê, né? A gente vai colocar também na descrição do vídeo o site da Concetur, vai liberar para você comprar a entrada com mais ou menos um mês faltando para a data, ou no mês que iniciar, né? Vamos supor que sai no dia 20, no dia 1 do mês ali vai liberar para vocês. A gente comprou uns 10 dias antes da viagem, não teve problemas, a gente viu que eles vendem lá na hora também. Essa é a parte mais tranquila dentre todas que a gente comentou. E vale ressaltar que dependendo do movimento você vai encarar uma grande fila. Vai pra fila já com um pouquinho de antecedência, que são 30 minutos para subir. Não deixa pra ir em cima desses 30 minutos, porque vai que você espera 15 minutos na fila. Não vamos arriscar, tenta ir com a maior facilidade possível. A fila anda bem rápido, mas ainda assim é melhor não contar com isso. No dia que nós fomos foi um ônibus atrás do outro. Aí chega um, carrega o pessoal, sobe. Chega outro, carrega o pessoal, sobe. É realmente bem apertado e acredito que tem até mais movimento quando tem mais gente. Já outro custo que você deve considerar, mas que não é obrigatório, é contratar um guia. Esse nós optamos particularmente por contratar na hora, não nos antecipamos porque vimos na internet que teriam guias credenciados oferecendo serviço lá na fila do ônibus. E dito feito, eles tentam fechar grupo ali caso você queira. Tem alguns que falam português, outros somente espanhol, que foi o nosso caso quando a gente contratou o Carlos. A gente pôde negociar não só o preço, mas também como seria lá em cima. Ter a nossa liberdade para tirar nossas fotos, fazer os nossos vídeos e que explicasse pra gente a história do Machu Picchu. E acabou sendo um tour privado. Fomos abordados só por 3, porque a gente foi no horário da 1. Acredito que de manhã deve ter vários e vários guias ali embaixo. Negocie, veja o que pode ser interessante para vocês. E é legal que, fechando na hora, eles já vão subir junto do início ao fim, estando com vocês. Lembrando que não é obrigatório, mas se quer conhecer a fundo a história, nada melhor do que um guia para contar
ela para você presencialmente. Nós pagamos 150 soles por esse tour privado, ou seja, só nós dois e o guia. E valeu muito, muito a pena. É uma coisa que a gente prioriza, é saber da história. No Machu Picchu não seria diferente. Acho que principalmente a gente queria saber da história. Ele foi super dedicado. Antes de entrarmos, a gente combinou, na hora que a gente estava negociando com ele, a gente combinou o que a gente queria, o que a gente priorizava. E ele entendeu e foi super paciente na hora das fotos. Ele entrava na fila, deixava a gente tirando foto pelos cantos. Valeu muito a pena e a gente indica isso pra vocês. Invistam nisso, nem que seja um tour em grupo, pra vocês poderem entender. Nós, inclusive, pegamos o contato do Carlos, caso vocês queiram. Ele não fala português, somente espanhol, mas no nosso vlog completo dá pra ver se você conseguiria entender. Ele fala bem devagarzinho, assim, é bem tranquilo. Mas só vamos enviar o contato dele pra quem se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui um elogio, uma crítica, o que vocês acharam desse vídeo até aqui e, claro, manda o contato que daí a gente vai enviar aqui para vocês. O Carlos foi muito atencioso, a gente conversou com ele posteriormente por WhatsApp, pedindo autorização de publicar o vídeo lá do vlog com ele aparecendo, de compartilhar o contato dele com outras pessoas. A gente recomenda, mas pode ter certeza que chegando lá não vai ter algum outro guia oferecendo serviço. Eles trabalham bem legalizado, eles sobem lá já de acordo com o ônibus, eles têm as entradas deles, não paga nada além desse valor. Então a recomendação é contrate um guia. Antes do balanço final, nós temos os custos da alimentação. Como nós fizemos bate e volta, nós levamos alguns snacks que a gente não vai colocar aqui na conta, porque, enfim, snacks são... Cada um tem a sua prioridade, leva bolacha, leva salgadinho, leva um lanche natural, só para vocês saberem que a gente levou alguns lanchinhos. Chegamos, nossa ideia era almoçar em Águas Calientes, mas com atraso de 1 hora na ida. Nós não conseguimos almoçar, mas compramos 2 empanadas, as empanadas mais caras das nossas vidas, que não era tão boa assim. É bem na frente da fila do ônibus, pagamos 15 soles por cada empanada, mas beleza, deu pra matar fome, pra segurar firme lá em cima no Machu Picchu. Na volta, aí sim nós jantamos, saiu por mais 15 soles, só que dessa vez era um hambúrguer com uma limonada que estava muito boa e batatas fritas, e aí foi nossa janta também super diet, né? Super fitness. Super fitness. Tem muitas opções de restaurantes, barzinhos ali, é bem legalzinha a cidade, caso queira pernoitar lá também, é uma possibilidade. Então o nosso gasto com alimentação foi justamente essa. Nós levamos 3 garrafinhas de água, que davam uns 500 ml cada uma, e nós também compramos água lá. Por quê? A altitude precisa estar bem hidratada. Utilizou essas águas na hora de subir, lá dentro do Machu Picchu. Quando a gente desceu, nós compramos mais 2 litros de água pro retorno. Sendo assim, vamos ao valor final da nossa ida ao Machu Picchu. Não vamos considerar passagem aérea nesse cálculo, que infelizmente a gente não tem essa comparação de ter saído do Brasil, chegado no Peru e voltado. Nesse momento a gente está em Lima, no Peru, gravando esse vídeo para vocês. A gente segue por aqui por algumas semanas ainda. E também a hospedagem, porque também vai depender muito do quanto tempo você vai ficar. Tem pessoas que vão e só vão ficar uma noite em Cusco e vão para o Machu Picchu, algumas querem ficar uma semana em Cusco para explorar a região. Então isso a gente não vai colocar para não influenciar, mas o nosso vídeo lá de preços de Cusco tem o valor que a gente pagou na hospedagem, que a gente convida vocês novamente para assistir. A cotação na data que nós compramos, tudo isso que nós falamos para vocês, estava o dólar a 5,31 e o sol peruano a 1,49. Já vou falar convertido para ficar mais fácil. Para facilitar, a gente vai colocar aqui também uma notinha com os valores, né, na edição, mas a gente faz questão de falar e mostrar para caso você esteja só ouvindo aí. A entrada do circuito 2, que foi o que nós fizemos, custou 43 dólares e 47 centavos por pessoa, que na conversão dá uns 230 reais mais ou menos. A ida de trem pela Peru Rail Vista Dome, que é aquela categoria que tem uma vista melhor, então é um pouquinho mais caro, nos custou 79 dólares com 20 centavos, que dá uns 420 reais por pessoa. A volta no trem bimodal pela Peru Rail também nos custou 68 dólares, que dá uma conversão 363 reais. A subida de ônibus até o Machu Picchu pela Concetur nos custou 24 dólares por pessoa, que dá 127 reais. O tour privado, o guia, né, que nós contratamos, custou 150 soles. Esse valor foi o valor pelo casal, né? Na conversão ficou 224 reais. A alimentação, sem contar os snacks que nós levamos, como o Vitor comentou. Só a empanada e o hambúrguer ali. Saiu 30 soles por pessoa, que foi um valor bem bacana, mas porque a gente também no jantar economizou, né? A gente só queria comer logo. Custou 44,90 por pessoa, na conversão já. E o Uber, que custou 8 soles, que deu os 12 reais que eu tinha comentado, 11,97. Totalizando 2.610 para os dois, para o casal, ou 1.305,30 por pessoa.
Esse foi o valor que nós gastamos. O que vocês acharam? Caro ou barato? Comentem aqui. Se vocês acham que faltou algum custo, a gente também pode procurar para falar para vocês. A gente tentou tabelar o máximo possível, tá tudo aqui incluso. E mais do que tabelar e mostrar os valores, é mostrar o passo a passo, os cuidados que vocês têm que ter na hora de comprar, né? Acho que esse vídeo serviu para esclarecer um pouco disso. Se nós tivéssemos contratado um desses tours que a gente comentou com a agência, que numa média de $330 para pegar o Vista Dome na ida, para pegar o Expedition com um bimodal na volta, pegar o Circuito 2, um guia privado, enfim, chutando até baixo, né, por questão do guia privado, com a cotação atual, seriam uns R$1.800 por pessoa, ou seja, R$3.600 para o casal. Então a gente pode considerar que tivemos uma economia praticamente de R$1.000 para o casal, 20% do valor que a gente pagou por ter reservado por conta. Além desses custos, vale lembrar, se você vai dormir em Ollantaytambo ou até mesmo em Águas Calientes por uma noite, vai entrar um custo da hospedagem também. Nós fomos e voltamos no mesmo dia, então a gente teve uma economia de uma noite que não é tão caro pelo que a gente pesquisou, né? Hospedagem em um desses lugares, mas a gente queria já ir de um dia, fazer um passeio completo, mesmo que chegue um pouco cansado, mesmo que saia um pouco mais cedo, pra gente foi maravilhoso da forma que foi. Ou até alimentação. Tem gente que prioriza em restaurantes melhores, até porque a gastronomia no Peru é divina. Venham com a dieta em dia, porque aqui a gente come bastante, porque é realmente muito gostoso. Se você prioriza isso, com certeza esse valor vai aumentar também. Caso prefiram passar essa noite em Águas Calientes, vale muito a pena. A cidade tem um clima gostosinho, então é aquela cidade com um clima de interior, é mais fresquinho. Tem algumas praças que consegue caminhar bastante, coisa de artesanato, dá pra passear lá, é bem gostoso. É menos altitude do que Cusco. O pessoal que não gosta tanto da altitude, lá é mais baixo. Acho que se a gente pudesse, a gente teria passado uma noite, se não fosse toda essa questão de pegar trem, pegar ônibus e chegar lá, fosse mais próximo, a gente ficaria ali porque o clima é legal. Fora que a gente vem aí de uma viagem num estilo diferente, a gente já tá viajando há um bom tempo, então é nosso estilo de viagem, mas se você vai só pra fazer isso, vale a pena sim, deixa em algum lugar lá a mala grande, leva uma mochila e fica lá 1, 2 noites, que é bem tranquilo. Essa é uma questão legal, né? Acho que a gente não comentou nesse vídeo, mas quando você chega de trem, você pode ir com uma mochila e deixar lá, tanto da Inca Rail quanto da Pearl Rail, eles têm um guarda-volumes gratuito deles. Na verdade não era bem guarda-volumes, né? Deixa na recepção, eles seguram ali, dá uma etiquetinha pra você. E esse não teve custo, a gente utilizou, mas não tem custo, é de graça. E o trem também tem um espaço lá só pra bagageiro. A gente mostrou certinho no nosso vlog. Se você leva uma mala grande, não precisa se preocupar. A mochila até cabe embaixo do banco, nos pés, mas a mala grande tem espaço também, não se preocupe com isso. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de valores de ida ao Machu Picchu, tudo que você precisa saber antes de visitar essa maravilha do mundo. A gente espera que vocês tenham gostado. Comentem se vocês gostaram, se esse tipo de vídeo é legal. É uma novidade pra nós, a gente tá aprendendo ainda, mas a gente tá fazendo com um coração muito grande aqui. A gente quer que vocês conheçam também. Se inscrevam no canal, que nos ajuda muito, deixa o like, envie esse vídeo para um amigo, para um familiar que vai com você conhecer esse local. Aquela indireta, direta. Aquela indireta. E aí, vai fazer o que ano que vem? Já envia esse vídeo pro pessoal, a gente agradece demais. Esse foi o Destino da Vez. Sigam nos acompanhando para mais e comentem se querem o vídeo dos circuitos que a gente monta para vocês com muito carinho novamente. É isso? É. Fechou? Fechou. Tchau, tchau.